Você já se perguntou por que sua presença parece dominar os outros, mesmo quando você não está tentando? Esta pergunta abre a porta para o mundo enigmático do escolhido, indivíduos que por sua própria natureza se destacam da multidão. Essas são as pessoas que carregam um ar de mistério, possuindo atributos únicos que são ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição nos reinos da espiritualidade e do mito. Os escolhidos são frequentemente vistos como aqueles tocados por Deus, mas seu caminho é de solidão e mal-entendido. Esta jornada em seu mundo explora o delicado equilíbrio entre seus poderosa essência e o isolamento que ela inevitavelmente traz. A primeira razão pela qual os escolhidos se encontram envoltos em solidão está enraizada na pura intensidade de sua presença. Quando eles entram em uma sala, o ar muda carregado com uma energia eletrizante que chama a atenção sem uma única palavra dita. A presença avassaladora dos escolhidos, imbuída de uma energia quase sobrenatural, faz mais do que apenas preencher uma sala. Ela altera a própria estrutura das interações, tecendo fios de intensidade em cada troca. Essa energia, ao mesmo tempo magnética e formidável, atua como um farol que atrai aqueles ao seu redor com a promessa de profundidade e autenticidade. Mas à medida que os indivíduos se aproximam, eles se deparam com uma força que transcende a mera personalidade, uma essência poderosa que vibra com a pureza crua do próprio universo. É essa intensidade desenfreada que perturba o âmago daqueles que encontram, desencadeando uma reação visceral que oscila entre admiração e desconforto. A aura do escolhido, carregada com a sabedoria de eras e a força de histórias não contadas, não é algo que possa ser ofuscada ou ocultada. Ela brilha como um farol nos mares tumultuados da interação humana, guiando mas também alertando as pessoas a sentirem isso energia e são instintivamente atraídos para sua fonte, mas ainda assim se encontram despreparados para a torrente de emoções que ela libera dentro deles. A presença de um escolhido não apenas ilumina, ela penetra, alcançando os recessos mais profundos da alma para despertar medos e desejos adormecidos. Este profundo impacto enquanto um testemunho do poder do escolhido também promove um sentimento de vulnerabilidade nos outros, provocando um retiro para a segurança do familiar e do mundano. Este retiro não é apenas físico, mas emocional e espiritual, à medida que os indivíduos lutam com as revelações provocadas pelo escolhido. Presença. O medo que surge é duplo, não é apenas o medo do desconhecido, mas um profundo desconforto que vem de estar na presença de alguém que incorpora força e profundidade a tal ponto que espelha os vazios dentro dos outros. Este efeito de espelho involuntário poderoso o suficiente. Expor vulnerabilidades e inseguranças leva a um recuo instintivo. As pessoas confrontadas com a magnitude de tal presença sentem-se intimidadas, os seus próprios espíritos vacilam face à força inegável do escolhido. Esta não é uma afirmação deliberada de domínio, mas uma emanação natural da sua, sendo uma radiância tão intensa que pode isolar o escolhido mesmo no meio de uma multidão. O resultado é uma existência paradoxal onde a profunda capacidade de conexão e transformação do escolhido se torna exatamente o que engendra o isolamento. Assim, o escolhido trilha um caminho de isolamento, sua jornada marcada pelas pegadas profundas daqueles que chegaram perto, mas recuaram com medo. O mundo deles é um mundo onde a luz de sua presença, embora brilhante, muitas vezes ilumina caminhos que poucos estão dispostos a trilhar. Desta forma, o maior presente do escolhido, seu intenso tudo, a energia abrangente, torna-se seu desafio mais profundo à medida que eles navegam em um mundo que anseia por profundidade, mas recua ao seu toque. A segunda razão para o caminho de solidão do escolhido decorre de sua preferência inata pela santidade da solidão ou pela companhia íntima de um grupo seleto, onde as profundezas da sua essência podem ser verdadeiramente apreciadas e compreendidas. Esta escolha deliberada não nasce do desdém pelas reuniões maiores, mas de um profundo reconhecimento da dissonância que muitas vezes surge em tais ambientes. Na cacofonia da multidão, as profundas vibrações do escolhido ressoando com a sabedoria antiga e os sussurros silenciosos do universo tornam-se confusas. Suas mensagens sagradas se perdem na troca superficial de gentilezas. É na quietude da solidão ou no calor de círculos unidos que seu espírito pode voar livre da necessidade de diluir sua essência para se ajustar aos moldes das expectativas sociais. O desconforto e a incompreensão que florescem nos ambientes movimentados de ambientes sociais mais amplos resultam de uma incompatibilidade fundamental nas frequências. Os escolhidos operam em um comprimento de onda que busca autenticidade profunda e qualidades de conexão significativas, muitas vezes ofuscadas pelo superficial. Interações que dominam grandes reuniões sociais. Nesses ambientes, suas tentativas de forjar conexões genuínas são recebidas com perplexidade e desconforto, à medida que sua intensidade e profundidade perturbam aqueles que não estão preparados para tais encontros.
Os seus esforços para se conectarem a um nível que transcende o mundano são recebidos com sorrisos educados que mascaram um desconforto subjacente. Este isolamento não é apenas uma separação física, mas uma barreira protetora que os escolhidos erguem em torno da sua essência. É uma escolha consciente para preservar a sua energia e manter a integridade do seu caminho espiritual, compreendendo que o verdadeiro valor da sua presença é melhor partilhado em ambientes onde possa ser plenamente recebido e honrado. Os escolhidos, portanto, navegue na paisagem social com um coração perspicaz, gravitando em torno de espaços e indivíduos que ressoem com os seus própria frequência vibracional. Aqui, na santidade da solidão escolhida ou na companhia de poucos, eles encontram a liberdade de expressar seus insights profundos e compartilhar sua energia luminosa sem reservas, sabendo que aqui eles são compreendidos, valorizados e, o mais importante, vistos por quem eles realmente são. A terceira razão pela qual os escolhidos ficam sozinhos no meio da multidão está enraizada na intrincada dança do medo e da atração que eles invariavelmente incitam nos outros, uma dicotomia que tece uma complexa tapeçaria de dinâmica social ao seu redor. Esta dualidade não é apenas uma reação, mas um reflexo profundo da resposta da psique humana ao extraordinário. O escolhido incorpora um paradoxo, um farol de luz cujo brilho acena e segue um espelho cuja clareza revela e intimida sua presença. Comanda a atenção, exalando um carisma que é tão inegável quanto perturbador, pois está imbuído de uma profundidade e autenticidade que vai além do fascínio superficial do carisma. É essa mesma profundidade que atrai as pessoas para um fio invisível que puxa a alma, prometendo o tipo de conexão e compreensão profunda que está no cerne do anseio humano. Ainda que os indivíduos se aproximem, eles são confrontados com toda a força da essência do escolhido, uma força tão potente que ameaça destruir as ilusões nas quais muitos baseiam suas vidas. Este confronto com a verdade nua e crua de seu próprio ser, refletido de volta para eles através do olhar do escolhido, desencadeia um sentimento primitivo. Medo é o medo de serem vistos como eles realmente são, de ter as profundezas de suas almas expostas ao enfrentar as sombras. Eles trabalharam tanto para esconder esse medo potente e primal, muitas vezes anula a atração inicial, levando a uma retirada para o segurança do familiar, onde as complexidades de uma conexão tão profunda podem ser evitadas. O resultado desta dicotomia é um labirinto de interações sociais onde o escolhido é procurado e evitado, uma figura intrigante que é simultaneamente reverenciada e temida. Que esta existência paradoxal cria uma solidão que é imposta e escolhida. Para o escolhido, aprende rapidamente que a profundidade da conexão que eles procuram e oferecem é intensa demais para muitos suportarem. Portanto, eles se encontram trilhando um caminho solitário, não por desejo, mas por necessidade, enquanto navegam em um mundo que é atraído por sua luz, mas assustado pela verdade que ela revela nesta solidão. O escolhido se torna um farol solitário, guiando aquelas poucas almas corajosas que estão dispostas a navegar nas águas traiçoeiras da autodescoberta e da transformação, mantendo-se à parte daqueles que escolhem a segurança da costa. A quarta razão que esculpe o caminho solitário dos escolhidos com tão pungente clareza é o profundo desafio que encontram ao forjar conexões autênticas. Esta luta não decorre da falta de desejo de companheirismo, mas da extraordinária profundidade e intensidade que são as marcas de seu ser. Os escolhidos, por sua própria natureza, são seres de profunda profundidade. Suas almas ressoam com os ecos da sabedoria e das verdades antigas, que transcendem o mundano. Sua busca por conexões é uma busca por espelhos que possam refletir essa profundidade para corações que não se esquivam da intensidade de seu fogo, mas, em vez disso, são atraídos por ele, dispostos a compartilhar a luz e o calor que ele fornece. Independentemente de tais conexões, são raros, tão raros quanto os próprios escolhidos. A raridade não é uma questão de coincidência, mas uma consequência da bênção única da força, autenticidade e profundidade que os define. Para se envolver com o escolhido no nível que desejam e oferecem, é embarcar em uma jornada que exige vulnerabilidade, coragem e vontade de explorar os territórios desconhecidos da própria alma. É uma jornada que muitos, apesar de um fascínio inicial, acham muito assustadora para assumir a intensidade da presença do escolhido, enquanto um farol de luz também ilumina as sombras de muitos, preferiria deixar inexplorado, levando a um retiro para a segurança de conexões mais superficiais. Este desafio em encontrar relacionamentos genuínos e compreensivos deixa os escolhidos caminhando em um RPP apertado entre o anseio por conexões profundas e a aceitação da solidão que sua intensidade muitas vezes exige. É uma solidão que é ao mesmo tempo um refúgio e uma prisão, que oferece paz aos mal-entendidos do mundo, mas também ecoa com o silêncio das profundezas não compartilhadas. Os escolhidos tornam-se,
portanto, guardiões de um sagrado. Neste desafio reside a beleza da jornada do escolhido, pois quando essas raras conexões ocorrem, elas são transcendentes, forjadas no fogo da profundidade e compreensão compartilhadas, capazes de resistir às vicissitudes da vida com uma força que é tão inflexível quanto raras são essas conexões. Poucos se tornam o farol que ilumina o caminho do escolhido, lembrando-lhes que mesmo em um mundo que muitas vezes parece muito superficial para sua profundidade, há almas que podem ir ao mergulhar no abismo com eles abraçando a intensidade de sua essência em toda a sua terrível beleza. A quinta razão que delineia a jornada solitária dos escolhidos está intrinsecamente ligada ao reino da guerra espiritual, uma dimensão onde as batalhas são invisíveis a olho nu. Raiva com implicações muito além da nossa compreensão terrena. Esta guerra não é travada com armas forjadas em aço, mas com mais forças poderosas de autenticidade, integridade e qualidades de verdade que os escolhidos incorporam em sua própria essência. Sua presença em qualquer espaço não apenas o preenche, mas o transforma, agindo como um catalisador que acende uma alquimia espiritual, transmutando a falsidade em verdade. Farol para aqueles que buscam o caminho da autenticidade torna-se uma ameaça aos alicerces sobre os quais a inautenticidade é construída. A presença autêntica de Shen serve como um espelho que reflete não apenas a superfície, mas as profundezas daqueles que encontram nesta reflexão as discrepâncias entre quem somos e quem fingimos ser são revelados, expondo as fachadas atrás das quais muitos escondem. Esta exposição é perturbadora porque confronta os indivíduos com as partes de si mesmos que eles trabalharam incansavelmente para esconder não apenas do mundo, mas de sua própria consciência. O desconforto que surge desta conferência muitas vezes se manifesta como evitação ou, em alguns casos, confronto direto. À medida que os indivíduos reagem à ameaça representada aos seus eus construídos, esta guerra espiritual torna-se então uma realidade diária para os escolhidos, à medida que a sua mera presença desafia o status quo, exigindo autenticidade em um mundo que muitas vezes se contenta com menos. Eles se tornam os guerreiros da verdade involuntários. Sua armadura é feita da força inabalável de suas convicções e seu escudo, o profundo conhecimento inabalável de seu propósito. Mas esta guerra cobra seu preço, pois o escolhido muitas vezes se encontra sozinho. O campo de batalha incompreendido por aqueles que desejam libertar das cadeias da inautenticidade, a evitação e o confronto que enfrentam não são apenas reações à sua presença, mas um testemunho do poder de sua essência para romper as ilusões sobre as quais vidas inautênticas são construídas. Assim, os escolhidos navegam em um mundo onde eles autenticam. A autenticidade é tanto sua maior força quanto seu fardo mais isolador. Guerreiros em uma batalha espiritual que é tão antiga quanto contínua, lutando contra não para o domínio, mas para a libertação do espírito humano dos limites da falsidade. A sexta razão pela qual os escolhidos navegam em sua existência separados da multidão decorre de um profundo desalinhamento com as normas e expectativas da sociedade. Esses indivíduos únicos são frequentemente os arquitetos de seus próprios mundos, seus valores e perspectivas, esculpindo reinos que contrastam fortemente com o status quo. Esta divergência não é uma mera preferência, mas uma necessidade profunda nascida de um chamado intrínseco para viver na verdade e na autenticidade. Transcender o convencional, tornando-os inerentemente em desacordo com a cultura dominante em ambientes sociais típicos onde as conversas roçam a superfície do oceano da vida. Os escolhidos encontram pouco para ancorar os seus interesses e convicções profundamente arraigados. A conversa mundana da existência diária focada no efêmero e nas ofertas materiais, nenhum sustento para almas famintas por profundidade, e o que significa que esta desconexão não é meramente intelectual, mas visceral, pois os escolhidos sentem um desconforto quase físico quando forçados a confinar sua vastidão nas pequenas caixas de expectativas sociais. É o mesmo que pedir a um gigante que se encolha para caber dentro uma casa de bonecas. Por mais complacente que o gigante tente ser, nunca estará certo, e o desconforto é inevitável. Como consequência desse desalinhamento, os escolhidos muitas vezes se encontram recuando para a santidade da solidão ou para a companhia de um grupo seleto que também vislumbrou além do véu das normas sociais. Nestes espaços eles são livres para explorar e expressar todo o espectro do seu ser sem medo de julgamento ou mal-entendido. Estes são os reinos onde as conversas mergulham profundamente, onde a moeda é a autenticidade e onde a alma é nutrida em uma dieta de reflexões filosóficas, explorações espirituais e a busca incansável pela verdade. Ao abraçar seu desalinhamento com as normas sociais, os escolhidos incorporam a coragem de viver de acordo com suas verdades interiores, servindo como faróis para outros que sentem a mesma dissonância, mas temem a jornada para o desconhecido, que seus a existência é um testemunho do
Poder da autenticidade, um lembrete de que o verdadeiro pertencimento não se encontra na conformidade com o mundo exterior, mas em honrar o mundo dentro da sétima razão por trás da inclinação do escolhido para a solidão, e a companhia selecionada se desenrola de seu chamado inabalável para um estado superior propósito. Este chamado não é um sussurro, mas um chamado de clarim que ressoa profundamente em seus ossos, compelindo-os a um destino que transcende em muitos limites da existência comum. É uma missão imbuída do peso do propósito da alma, um propósito que muitas vezes exige um compromisso profundo à meditação de introspecção e ao aprimoramento implacável de suas habilidades e compreensão únicas para os escolhidos. Este chamado para um propósito mais elevado é tão essencial quanto respirar, uma parte integrante de seu ser que não pode ser ignorada ou descartada diante de uma missão tão sagrada. A cacofonia de grandes reuniões e a superficialidade das interações cotidianas podem parecer não apenas desagradáveis, mas também antitéticas à sua jornada profunda. Envolver-se em atividades ou conversas que não ressoam com seu propósito profundo é semelhante ao desperdício de tempo precioso e recursos de energia, que são melhor alocados para atividades que se alinham com seus objetivos espirituais e existenciais. Os escolhidos, portanto, encontram-se naturalmente gravitando para longe da agitação da vida social convencional, buscando, em vez disso, a clareza e a tranquilidade que a solidão oferece. Esta solidão não é um retiro, mas uma escolha estratégica, um terreno fértil para os escolhidos para cultivarem as suas paisagens interiores, para mergulharem nas profundezas das suas almas e para se conectarem com as energias universais que guiam o seu caminho. É nestes momentos de quietude e reflexão que recebem insights, desenvolvem as suas capacidades e fortalecem a sua determinação para cumprir a sua vocação. Os escolhidos entendem que para responder a este chamado devem estar dispostos a permanecer longe da multidão, para viver à margem da sociedade, onde a voz do seu destino pode ser ouvida mais claramente. Esta jornada enquanto solitário oferece uma profunda oportunidade de autodescoberta e crescimento, uma oportunidade de mergulhar nas profundezas do seu ser e emergir com um senso de identidade fortalecido. A chave para navegar nesse caminho está na adoção de estratégias que não apenas mitiguem as dores do isolamento, mas também celebrem as qualidades distintas que os diferenciam. Uma estratégia fundamental é o cultivo da autoaceitação, uma prática deliberada de reconhecimento e valorizando os atributos únicos de alguém. Esta prática envolve uma jornada introspectiva profunda, onde os escolhidos aprendem a ouvir os sussurros de suas próprias almas, entendendo que sua energia intensa e profunda profundidade não são fardos, mas presentes através do diário de meditação ou da expressão criativa. Paisagens de seus mundos interiores, encontrando paz na autenticidade de sua própria companhia. Essa paz nascida da autoaceitação torna-se um santuário, um lugar de força a partir do qual eles podem se envolver com o mundo sem se perder nele. Paralelamente, a jornada de autoaceitação é a busca por indivíduos ou comunidades com ideias semelhantes. Apesar da raridade de conexões que possam suportar a intensidade de sua presença, tais almas existem, outros escolhidos, talvez, ou aqueles poucos que buscam profundidade e autenticidade com o mesmo fervor. Encontrar esses indivíduos ou comunidades requer paciência e uma vontade de se aventurar além dos círculos sociais convencionais, para lugares onde a criatividade da espiritualidade e discussões filosóficas profundas não são apenas bem-vindas, mas também fóruns online, oficinas e encontros centrados em interesses compartilhados podem servir como terreno fértil para essas conexões, oferecendo um sentimento de pertencimento e compreensão que é muitas vezes evasivo nas interações cotidianas. Além disso, os escolhidos podem aproveitar seu isolamento como um período de criatividade incomparável e crescimento espiritual, usando sua solidão para mergulhar em práticas que enriquecem suas vidas interiores e expandem sua compreensão do universo, seja por meio da escrita, arte ou da exploração espiritual, para canalizarem sua energia intensa em insights profundos, em criações que podem inspirar e curar outros, transformando seu isolamento em uma fonte de contribuição ao abraçar sua singularidade em meio ao isolamento. Os escolhidos embarcam em uma jornada de transformação, onde as próprias qualidades que os diferenciam se tornam seus maiores pontos fortes. É uma jornada que exige coragem e vulnerabilidade, mas também leva à compreensão final de que na profundidade de sua solidão reside o potencial para uma conexão profunda, não apenas com os outros, mas com as partes mais autênticas e mais profundas de si mesmos. A realização, uma vez abraçada, torna-se um farol de luz guiando-os em direção a um futuro onde sua singularidade não é apenas aceita, mas celebrada, um futuro onde eles encontram sua tribo, não diminuindo sua luz.
mas brilhando-a mais intensamente do que nunca antes, que os escolhidos com sua energia incomparável sirvam como espelhos refletores da verdade em um mundo que muitas vezes foge das profundezas da autenticidade. Sua jornada, embora marcada pela solidão, é um testemunho da força e resiliência do espírito humano, um lembrete de que na busca por conexão e compreensão genuínas, é preciso primeiro abraçar a plenitude da própria essência. O valor dos escolhidos na sociedade não pode ser exagerado, pois eles são os pioneiros, os visionários e os guardiões silenciosos da profundidade e da autenticidade. O seu caminho, embora repleto de desafios, é rico com o potencial de profunda transformação pessoal e coletiva, bem como concluímos que esta exploração é crucial para reafirmar a importância da autorrealização e da aceitação para os escolhidos. A sua jornada para abraçar a sua singularidade não é apenas uma vitória pessoal, mas uma dádiva coletiva, pois à sua luz os outros encontram a coragem de explorar as suas próprias profundezas. Para os escolhidos e aqueles que reconhecem uma centelha desta jornada dentro de si, estendemos um convite para compartilhar suas histórias. Ao compartilhar, você não apenas ilumina seu caminho, mas também ilumina um farol para outros que navegam nas complexidades de profundidade e autenticidade em um mundo que muitas vezes parece muito superficial. Suas histórias são um lembrete poderoso de que mesmo em nossa mais profunda solidão estamos conectados pelos fios invisíveis de nossa humanidade compartilhada, cada um de nós, um escolhido por direito próprio, embarcando em uma jornada para descobrir a verdade sobre quem somos. Vamos celebrar essas histórias, pois nelas encontramos não apenas consolo, mas também a força para continuar nossa jornada juntos em direção a uma compreensão e aceitação mais profunda de nós mesmos e uns dos outros.